Isso lá no nosso coração. Se alguma área da nossa alma, se alguma escuridão querendo tirar a paz que excede todo entendimento, a palavra tem um poder, amém? Presta atenção, não deixe que nada venha roubar este momento em que essa palavra está sendo implantada dentro do nosso coração, que ela caia na melhor parte, na terra, na melhor terra do nosso coração e venha produzir frutos, amém? Estenda as mãos para cá em nome de Jesus, por favor. Glória a Deus. Pai, aqui está o teu filho. Sabemos da rotina, do cansaço, do dia a dia, mas estamos aqui, Senhor. Toma o teu filho em tuas mãos, que com graça, a unção do teu Espírito Santo, que não venha sobre ele, mas já está sobre ele, Senhor. E que a palavra tua, que é poderosa, que é viva e eficaz, a palavra que traz vida, Senhor, e que transforma os nossos corações, nesta noite ela tem um poder e tem a primazia, Senhor, dentro do nosso ser. Nesta noite, Senhor, eu coloco diante de ti a minha vida, e que tu tens o poder, Senhor, através da tua palavra, de fazer, meu Deus, mudança, de transformação naqueles que tu queres sobre mim, e creio também, Senhor, sobre esta igreja. Por isso, toma teu filho em tuas mãos e abençoa, Senhor, este momento, em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus. Uma boa noite a todos. Desde já damos as boas-vindas àqueles que nos visitam, que foi convidado ou trazido pelo Espírito Santo até esta casa de oração. Para nós é uma alegria imensa estar cultuando ao Senhor, aquele que é digno de toda adoração e exaltação. Amém? Nós estamos em uma série de ministrações falando sobre o Espírito Santo. A temática geral desse quadrimestre é sobre o Consolador. Nós temos aprendido pela palavra de Deus vários assuntos da ação, da obra, da missão, daquilo que Ele realiza em nós, mas também através de nós. E na semana passada nós ministramos a respeito dos dons espirituais, partindo das listas de dons que a palavra de Deus faz menção, desde a carta aos Coríntios, carta aos Romanos, Efésios, carta de Pedro. São pelo menos, acho que 5 listas que falam a respeito de dons que Deus ele derrama sobre a sua igreja com o propósito da edificação. E nós começamos discorrendo sobre esses dons para enfatizar justamente a amplitude da ação do Espírito Santo, não restringindo apenas sobre os dons de línguas e o de profecias, que são geralmente os mais mencionados, falados, orados na igreja do Senhor Jesus Cristo. E falamos isso porque precisamos ampliar a nossa mente na compreensão de que Deus ele distribui dons para o seu povo, para que a própria igreja então ela cresça em graça e em sabedoria diante do Senhor. E que, portanto, nós precisamos estar atentos aos dons que o Senhor nos dá, nas diversas áreas, desde aspectos administrativos, aspectos financeiros, aspectos espirituais, que tudo é espiritual, na verdade. Nós, então, somos usados pelo Senhor e para a sua glória. E nós, então, discorremos sobre esses dons, lembrando a igreja sobre a importância de não enterrar esses talentos, lembrando a igreja de que nós, ao recebermos estes dons graciosamente pelo Senhor, nós não podemos desconsiderar de que é para a igreja e de que sim, é para hoje. Nós precisamos, em primeiro lugar, estar abertos para esse derramamento de dons sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo. E alguns aspectos falando a respeito desses dons, claro que na carta aos Coríntios, de forma muito direcionada, o apóstolo Paulo ele vai trazer ensinamentos, e nós afunilamos especificamente sobre o dom de línguas e o dom de profecias, porque estes são os dons que Paulo ele mais vai orientar nesta carta. É muito interessante nós observarmos, porque esta igreja, na verdade, é um paradoxo. Ao mesmo tempo em que o primeiro capítulo, versículo 7, vai nos dizer que eles tinham todos os dons, era uma igreja extremamente carnal,
no sentido em que não eram salvos carnais. Um salvo, geralmente é trabalhado pelo Espírito Santo para uma vida de santificação. Mas pessoas que estavam ali no meio da igreja e que estavam então causando certas circunstâncias e problemas no meio do povo de Deus. Uma igreja que tinha divisão, que tinha facção, que tinha pecados que estavam sendo ocultados. Então há um paradoxo, no sentido de que existiam todos os dons distribuídos na igreja de Corinto, mas ao mesmo tempo, uma igreja extremamente problemática. E Paulo então escreve esta primeira carta para confrontar, corrigir, orientar de como deveria ser o uso dos dons no culto público. E aí nós precisamos entender este direcionamento de Paulo a respeito disso. Eu gostaria de enfatizar alguns aspectos do texto que foi lido no culto passado, no capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios. Não é o texto que nós iremos meditar. Vocês já devem estar vendo na projeção, a temática que nós iremos abordar é o amor, o caminho mais excelente, mas nós iremos resgatar aqui algumas falas para lembrarmos-nos daquilo que foi ministrado na semana passada. No capítulo 12, primeira carta aos Coríntios, versículo 11, diz assim: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente conforme Ele quer. O Espírito Santo distribui à igreja o quê? Dons. O que são dons? São dádivas, são talentos que o próprio Espírito Santo traz, habilitando a igreja para melhor servir ao povo de Deus, para melhor servir ao Senhor e para ser instrumento de bênção para todos aqueles que então forem tocados pelo dom que Ele entrega a cada um dos nossos irmãos. E nós observamos que o texto, então, aqui no versículo 30, vai falar a respeito de alguns dons extraordinários, que muitos de nós, mesmo recebendo da parte do Senhor o batismo com o Espírito Santo, nós não necessariamente os recebemos, como, por exemplo, o dom de línguas. Está escrito, então, no versículo 30, todos têm dons de curar, todos falam em línguas, todos têm o dom de interpretar essas línguas. E aqui Paulo então ele está evidenciando de uma forma implícita na passagem de que, na verdade, o batismo com o Espírito Santo, a qual eu creio, os dons extraordinários, os quais eu creio, não necessariamente eles são derramados, e que também o homem ele não pode trazer ou influenciar Deus para que esses dons eles sejam derramados. Pode haver movimentos psicológicos, de repetições, de reproduções, mas não obra do Espírito Santo. Porque a obra do Espírito Santo só Ele pode fazer, só Ele pode derramar. Não há como nós então influenciarmos. E de que nós, enquanto povo de Deus, precisamos tirar muitas vezes até o peso que é colocado sobre a igreja, no sentido de que há uma certa divisão de classe eclesiástica, quando alguém tem algum dom extraordinário, como um dom de línguas, ou de cura, ou de profecia nesse sentido. E que Paulo então lhe deixa muito claro, todos falam em línguas, todos curam? Obviamente que não. E se assim não fazem, não é porque eles não querem, não é porque o povo não deixa de pedir, provavelmente, sobretudo na igreja de Corinto, mas é porque simplesmente o Espírito que derrama os dons sobre a igreja não concedeu estes dons para a igreja, para determinadas pessoas. E assim nós devemos então caminhar nessa compreensão. No capítulo 14, o apóstolo Paulo ele vai falar de forma mais enfática. E por que ele precisa corrigir a igreja de Corinto sobre o dom de línguas? Porque na verdade há uma troca, na verdade, de posição do que é prioridade na ótica de Deus e do que se tornou prioridade na ótica da igreja de Corinto. A igreja de Corinto começou então a supervalorizar o dom de línguas. E por que os fizeram isso? Fizeram isso porque provavelmente era o dom que era o menos verificável, era o que trazia mais aparente espiritualidade diante da igreja, e que Paulo então corrige a igreja para que haja ordem no culto. E aqui eu quero fazer também uma clara distinção.
daquilo que é manifestação de dons de línguas ali em Atos capítulo 2, como já mencionado, que claramente há uma xenolalia. Essa expressão no grego diz respeito a dons, idiomas literais, em que os povos que estavam ali presentes na ocasião da festa de Pentecostes em Jerusalém, eles compreendiam em suas próprias línguas a respeito das grandezas de Deus. Quando nós olhamos para a passagem de Coríntios e a igreja de Corinto, nós observamos que há uma atuação de forma diferente, e nós podemos verificar isso no texto. No capítulo 14, versículo 14, a palavra do Senhor diz assim: porque se eu orar em línguas, o meu espírito de fato ora, mas a minha mente fica infrutífera. E existe uma outra passagem que afirma o seguinte, versículo 23, vamos ler o 22, diz assim a palavra de Deus: portanto, as línguas constituem um sinal, não para os que creem, mas para os que não creem. Percebe que o dom de línguas não é derramado para a igreja, diante do Senhor, para que haja um movimento interno, mas para que haja uma edificação daqueles que estão fora, um crescimento para aqueles que estão fora. E como deve ser isso? O texto vai nos orientar, mas vamos seguir o que ele fala. A profecia, no entanto, não é para os que não creem, e sim para os que creem. Assim, se toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em línguas, no caso de entrarem pessoas não instruídas ou não crentes, será que não vão dizer que vocês estão loucos? Passemos agora para o texto seguinte, versículo 27. No caso de alguém falar em línguas que não sejam mais de 2 ou, quando no muito, 3, e isto sucessivamente, e haja alguém que interprete, mas, não havendo quem interprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Quero dar ênfase neste último versículo. Por quê? Porque, diferente do livro de Atos, capítulo 2, não era necessário intérpretes. Ali, a xenolalia, ou seja, um idioma compreensível e existente daquela época, era o que foi derramado sobre os 120 que estavam reunidos ali, esperando o cumprimento da profecia de Joel. Era esta profecia que se manifestou. Mas quando nós olhamos para a carta aos Coríntios, Paulo nos dá evidências textuais de que, de fato, este dom de línguas que ele está falando não é a xenolalia, e sim a glossolalia. A glossolalia é uma ação do Espírito Santo naquele que nasceu de novo, como que o suspendendo e o elevando a dizer coisas que ele não consegue compreender, ele não entende. Mas o que o texto vai nos ensinar? Versículo 2 do capítulo 14: pois quem fala em línguas não fala para as pessoas, mas para Deus. Ninguém o entende. Por meio do Espírito ele fala mistérios. Mas o que profetiza fala às pessoas, edificando, exortando e consolando. O que fala em línguas a si mesmo se edifica. Ao mesmo tempo em que alguém que recebe o dom de línguas, em que Paulo está orientando aqui nesta carta, ele não consegue entender o que ele está falando, ao mesmo tempo também o Espírito Santo que habita nesta pessoa, ministra ao seu espírito edificação. E por isso que ele vai afirmar: não proíbam o falar em línguas. Não é para proibir, mas deve ser regulado mediante aquilo que a palavra do Senhor nos orienta. E aí o texto se segue: eu quero que vocês todos falem em línguas, mas muito mais que profetizem. Paulo então ele está colocando graus de prioridade dentro dos dons. Ele coloca o dom de línguas sempre em última posição. E isso não é por acaso. Ele o coloca porque, diferente daquilo que os cristãos de Corinto eles estavam observando e buscando, o propósito de Deus para com o uso de dons assumia um caráter mais privativo.
Era algo em que o povo de Deus, eles recebiam da parte do Senhor esses dons, mas o Espírito Santo então estava edificando e fortalecendo, e constantemente no capítulo 14, ele então vai dizer: para se falar em línguas no culto público é necessário que haja um intérprete. E aí nós continuamos aqui, quando ele fala o seguinte, versículo 19, a palavra do Senhor diz assim, vamos ler o 18: dou graças a Deus, porque falo em línguas mais do que todos vocês. Perceba, Paulo ele não está dizendo que ele fala mais línguas no sentido idiomático, no sentido de línguas conhecidas ou a xenolalia, como eu estou explicando. Ele fala mais em línguas, ou seja, Paulo ele tinha uma prática diante de Deus de uma oração em línguas. E ele o fazia da forma como ele está orientando essa igreja. Ele está orientando a igreja de que sim, ele falava, mas o texto se segue, ele afirma: contudo, versículo 19, na igreja, prefiro falar 5 palavras com o meu entendimento, para instruir os outros, do que falar 10.000 palavras em línguas. Meus amados, é a palavra de Deus, é instrução da parte de Deus. Ao mesmo tempo em que não é para parar de falar em línguas, não é para proibir, existe então um meio que Deus orienta através de Paulo, de como este dom ele deve ser usado. Não sou eu quem está ensinando, é Deus através da pena de Paulo, orientando a igreja de Corinto de que as coisas não deveriam correr e seguir conforme eles pensavam que era para ser. Não deveria seguir para um tipo de vanglória pessoal. Tipo, eu sou mais espiritual do que você, eu falo em línguas e você não. Não era isso que Paulo então estava ensinando. E nós, obviamente, sabemos que ele recebeu a revelação da parte de Deus. Mas, versículo 28, repito: não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Percebe que o dom de línguas, a glossolalia, ele pode inclusive ser usado no culto público, não há problema. A Bíblia não proíbe isso. A grande questão é que quando você eleva a sua voz, projetando na glossolalia, em dons de línguas, aquilo que o Espírito Santo ele ministra ao seu coração para uma edificação pessoal, quando não há intérprete, nós estamos seguindo um caminho que é diferente daquilo que a palavra então nos orienta. E o texto então nos traz mais alguns elementos. Ele vai afirmar o seguinte: mas não havendo intérprete, falando consigo mesmo com Deus, tratando-se de profetas, fale apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Se porém vier uma revelação a alguém que esteja sentado, cale-se o primeiro, porque todos poderão profetizar um após o outro, para que todos aprendam e sejam consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos ao próprio profeta, porque o nosso Deus, ele não é Deus de confusão. Se ele está afirmando que o Espírito que ele derramou sobre as nossas vidas, ele então derrama esses dons, ele usa o seu povo, mas se há um modo de fazer, por que então não seguir a orientação da palavra de Deus? Mas eu quero abordar um aspecto que foi falado no culto passado. O aspecto de que não há então, apesar dessa suspensão, no sentido de não entender o que é que está falando, quando se fala em línguas ou a glossolalia, não há uma anulação da consciência. Porque se houvesse uma anulação da consciência, Paulo não estaria orientando de como deveria se exercitar esses dons. Fale em um, no máximo 2, depois espere, haja interpretação, profecia, um de cada vez. Percebe? Paulo ele não está dizendo que há então uma supressão, ou seja, um abafamento da consciência na hora em que o homem, o servo e a serva de Deus é usado no dom de línguas ou na profecia. Por quê? Porque o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Então não é uma coisa descontrolada, é o que a Bíblia orienta. E meus amados, talvez, e eu penso que
pregar sobre isso na Batista Missionária, para muitos seja querer abafar o espírito. Talvez muitas pessoas olharam para mim no domingo passado e pensaram: o pastor está pregando uma coisa estranha. Eu estou pregando a palavra de Deus. E se há alguém aqui que quer ver essa igreja avivada, eis a minha pessoa. Quero também trazer menções de nomes ao longo da história que foram expoentes de avivamento ao longo da história, como o próprio Charles Spurgeon, como John Wesley, como John Wycliffe, como outros avivalistas, em que não há nenhuma evidência histórica de que eles falavam em língua publicamente. Isso nos ensina, meus amados, que o batismo com o Espírito Santo, ele vem como este elemento de ousadia, de graça da parte de Deus, para que o homem proclame as verdades de Deus, para que os ímpios, eles se arrependam. Possa ser que você não receba o dom de línguas, mas se você nasceu de novo, o Espírito Santo habita em você, e você porventura ainda não sabe o que é essa experiência, peça a Deus: Senhor, eu quero ser revestido com o teu poder. Pessoas como John Piper, como Wayne Grudem, eles constantemente pedem batismos do Espírito Santo. São homens respeitados ao longo da sua história e caminhada com Deus e em seu ministério, e isso nos dá embasamento, inclusive ao longo da história, de como esses dons eles devem ser usados. Meus queridos, o Espírito Santo é quem governa a igreja. Quem sou eu para dizer aqui o que a Bíblia está dizendo claramente, o que é e o que não é para fazer? Qual é o grande problema? É o dia que porventura eu chegar a esta casa de oração e ensinar o que não está na palavra de Deus, mas o que está nesta palavra, vamos buscar tudo que ele tem. A Bíblia inclusive vai dizer aqui, versículo 13 do capítulo 14: por isso, quem fala em línguas, ore para que as possa interpretar. Por qual motivo? Porque as línguas, quando elevadas diante da igreja, elas assumem um caráter profético. Todas as vezes que nós somos usados por Deus para o falar em línguas, logo nós também precisamos da interpretação, porque senão não há edificação, a não ser uma simples motivação do coração, que é o que Paulo está confrontando, e a consequência disso é de haver um tipo de uma espiritualidade maior do que os demais. É o que Paulo está ensinando. Então, meus amados, Deus ele fala, Deus ele age. Eu estou orando, eu peço sobre a minha vida. Ultimamente eu nunca tenho orado tanto: Senhor, me enche do teu Espírito. Eu quero ser ousado para falar aquilo que o Senhor quer que eu fale. Eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. E eu até peço: Senhor, derrama dons sobre a minha vida. Derrama dons, Senhor, dons como tu queres. Eu não posso forçar Deus a dar-me estes dons, mas eu posso orar, eu posso pedir, eu posso me humilhar, eu posso contribuir na santificação, e você também pode fazer isso. O que nós não podemos é seguir uma direção contrária àquilo que a palavra deixa de forma muito clara. Estou apenas na elucidação da pregação, viu? Vocês têm um pouquinho de paciência comigo. Capítulo 14, versículo 37, uma exortação da parte de Deus para aqueles que duvidam aquilo que Deus está ensinando através do próprio Paulo. Ele afirma o seguinte: se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que é mandamento do Senhor o que estou escrevendo para vocês. E se alguém o ignorar, será ignorado. Portanto, meus irmãos, procurem com zelo o dom de profetizar e não proíbam que se fale em línguas. Tudo, porém, seja feito com ordem e com decência. O nosso Deus é um Deus de ordem, um Deus de decência. O nosso Deus é um Deus que opera, um Deus que fala, mas Ele é um Deus de ordem e é um Deus de decência. É um Deus em que no culto a Ele nós observamos desde a antiga aliança Deus se preocupando com minúcias do culto. Como deveria ser o sumo sacerdote, as suas roupas, a sua barba, como ele deveria se preparar para oferecer o sacrifício anual, como ele deveria então conduzir a liturgia.
Tudo está lá prescrito na palavra de Deus. Meus amados, talvez na cabeça de alguns pensem que após o derramamento do Espírito a coisa virou uma loucura. Mas eu quero lembrar que o Deus da nova aliança é o Deus da antiga aliança. E que o mesmo Deus é o Deus então que governa a igreja. E que o nosso Deus então orienta pela palavra como Ele espera que nós venhamos cultuá-lo. E de como Ele quer nos usar para o louvor da sua glória. Meus amados e amadas irmãs, pelo amor de Deus, não pensem em nenhum momento que eu estou querendo abafar a obra do Espírito. Isso já somos alertados pela palavra de Deus. Não extingais, não abafeis, não apaguem a obra do Espírito Santo. Eu não sou louco, mas ao mesmo tempo eu não posso seguir contrário a essa palavra. A Bíblia orienta como deve ser, e que portanto, não importa se até o momento, ou se você compreende da mesma forma, e você não vai mudar a sua compreensão, é você e Deus. O meu papel como anjo desta casa de oração, contribuindo com os demais pastores, é ensinar, é ler, explicar e aplicar a palavra de Deus ao coração, primeiro meu e também da igreja. Amém? Então Deus, Ele quer te usar. E se você está fechado, porque existem os extremados, eu gosto das coisas dentro do controle. Entrega o controle na mão de Deus. Entrega o controle na mão do Espírito Santo. Viu o Ivo? Estava até levantando o pezinho aqui na frente. Coisa linda. O Espírito Santo, quando move-se dentro de nós, alguma coisa diferente acontece. E aí nós observamos agora, nos voltando para o texto, nós vamos observar capítulo 13 da carta aos Coríntios, que Paulo, não de forma por acaso, não porque ele esqueceu ou alguém organizou o texto e o colocou desta forma, a carta aos Coríntios, capítulo 13, está justamente no meio da orientação de como devem ser o uso dos dons no culto público. O que ele quer dizer com isso? Ele está falando e colocando o princípio, o fundamento e o que é mais excelente do que todos os demais dons que o próprio Espírito Santo derrama sobre a igreja. E é sobre esta temática que nós iremos meditar nesta noite. O amor, o caminho da parte de Deus mais excelente. O amor, esse amor obviamente não é o amor nosso, natural. O amor que nós nos expressamos quando nos apaixonamos. Porque na verdade, com o passar do tempo, há um esvaziamento de muitas palavras do seu propósito. E com isso, a compreensão também é mudada. Naturalmente, observamos que o amor nos dias de hoje é justamente essa permissividade de que você pode então se relacionar com quem você quer, sobretudo fora do casamento, e isso não é o amor que Paulo está ensinando, obviamente. Ele está falando do amor ágape, do amor de Deus, este amor por excelência, demonstrado em Jesus Cristo na cruz do Calvário. É sobre este dom, na verdade este dom supremo que a minha Bíblia traz na epígrafe, amor de Deus, o dom supremo, este amor que Ele está agora orientando essa igreja. E porque eles precisavam aprender sobre este dom supremo, porque enquanto eles estavam agindo, buscando a sua própria apresentação e vaidades pessoais, Paulo, ele então corrige a igreja, chamando-os novamente a compreenderem de que mais do que serem vistos e percebidos como espirituais no meio do povo de Deus, é nós vivermos este amor. Então vamos ver aqui a palavra de Deus. Esse texto ele se divide pelo menos em 3 partes. Primeiramente, versículos 1 ao 3, falando sobre a superioridade do amor, sobre os dons. Fala sobre as virtudes e a natureza do amor, dos versículos 4 ao 7. E fala sobre a eternidade e a perfeição do amor, dos versículos 8 ao 13. E agora então nós iremos meditar nestes versículos para a glória de Deus. A
palavra do Senhor afirma o seguinte, eu vou ler o capítulo 12, versículo 31, para uma melhor fundamentação. Entretanto, procurem com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-lhes um caminho mais excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada adiantará. Paulo então ele começa iniciando, trazendo este ensinamento, justamente sobre este dom que era o mais querido e o mais expressado no culto público pela igreja de Corinto, o dom de línguas. Ele começa então orientando e falando, afirmando de que há um caminho mais excelente do que todos os dons que o próprio Deus manifesta e derrama sobre a sua igreja. E é justamente sobre o amor, este amor ágape, que ele começa agora a discorrer, a ensinar a esta igreja. E agora ele começa a confrontá-los, afirmando imediatamente o seguinte: olha, ainda que eu fale a língua dos anjos, ainda que eu fale a língua dos homens, esta passagem que é usada em casamentos, muitas vezes sem uma elucidação do contexto bíblico, essa passagem que poetas já escreveram músicas, que de fato já escreveram poesias, tiradas do seu contexto, sem a devida compreensão. Paulo agora ele está trazendo a orientação de forma muito clara, falar a língua dos homens como que uma hipérbole, ou seja, um exagero, mesmo que eu fale a língua dos homens e dos anjos. Os homens, aproximadamente 7.000 idiomas e dialetos aproximadamente existem. Perceba, há uma impossibilidade de que isso aconteça, mas mesmo que isto venha a acontecer, se eu não tiver amor, eu serei como um bronze que soa, um símbolo que retine. E aí nós precisamos entender o contexto. O que significa isso? Ele está falando de instrumentos de louvor e adoração da antiga aliança? Não. A igreja de Corinto era uma igreja extremamente mística, porque aonde ela estava, existiam as religiões de mistério. E as religiões de mistério, nem todos podiam participar. Só quem já tivesse sido iniciado e houvesse um certo desenvolvimento, eles participavam dessas religiões de mistério, e eles se sentiam mais espirituais ou espiritualistas do que as demais pessoas. E quando ele vai falar a respeito do símbolo como bronze que soa ou como símbolo que retine, ele está apontando para os instrumentos que eram usados justamente no culto a Cibele e a Dionísio em Corinto. Ele está falando que mesmo que eu venha falar todas as línguas dos homens, mesmo que eu venha falar a língua dos anjos, mesmo que tudo isso aconteça, se eu não tiver amor, eu não passo de um sino fazendo barulho, inquietando e incomodando. E ele começa justamente falando sobre o dom de línguas, porque era o dom que a igreja precisava mais ser confrontada. E ele está confrontando a igreja, não é porque ele quer o pior para a igreja, é para que a igreja compreenda que no uso dos dons, se não houver amor, de nada adiantará. Não adianta nós querermos apresentar algo, oferecermos-nos
como o nosso próprio corpo, e ele vai falar sobre isso. Ainda que eu ofereça o meu corpo, se não tiver amor, meus amados, não o nosso amor. E é isso que nós constantemente precisamos trazer à nossa reflexão quando lemos Coríntios 13. Não com o meu amor carnal, não com o meu amor humano, que é transitório, que muda, não um amor fraco como o meu, mas como o amor de Deus. Ainda que eu fale todas as línguas e as línguas dos anjos, se eu não tiver o amor de Deus, de nada adiantará, não adiantará. E ele continua, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios, ou seja, todo o conhecimento e sabedoria humana, ainda que me fosse dado a capacidade de armazenar todas as enciclopédias, todas as possibilidades de conhecimento existente no século presente, ainda que tudo isso me acontecesse, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, eu nada serei. E não é o seu amor, é o amor de Deus. Se esse amor não estiver presente em minha vida para ser um canal e para ser usado por Deus, de nada adiantará. Não adiantará. Então ele está aqui corrigindo esse povo, porque sim, mesmo que eu tenha esse elemento da fé, mesmo que eu consiga transportar montes, mesmo que eu consiga fazer sinais, prodígios e maravilhas, se eu não tiver amor, de nada adiantará. E eu preciso lembrar o que o Senhor Jesus ele vai ensinar em Mateus capítulo 7. Olha, naquele dia muitas pessoas vão se enganar. Muitas pessoas vão se achegar diante de mim e ele vai afirmar, olha, em teu nome eu expulsei demônios, eu curei, eu fiz e eu aconteci. E Jesus irá dizer, afasta-te de mim, porque eu não vos conheço. Aí então, tanto Calvino como um outro teólogo que eu não reconheço agora, Crisóstomo, ele vai dizer que mesmo alguém que não tem o Espírito da santificação, o Espírito Santo habitando na sua vida, pode realizar sinais de alguma forma. Os magos no Egito realizaram sinais. O anticristo virá no poder de Satanás para realizar sinais, prodígios e maravilhas, para, se possível, enganar inclusive os eleitos. Não se embaraçem com sinais, não se embaraçem com milagres, porque na verdade, se não houver amor, de nada acontecerá. Judas, está escrito, ele também realizou milagres. Então não é uma questão do milagre em si, mas se esse amor de Deus está presente em nossas vidas. E aí, meus amados, eu quero trazer aqui um alerta da parte de Deus para com os nossos corações, falando sobre esse conhecimento e sobre tudo aquilo que ele está falando agora no versículo 2. Quantas vezes ou como nós estamos transmitindo o conhecimento da palavra de Deus para aqueles que nos ouvem? Deus, ele na verdade, ele olha para cada um de nós, porque se houver uma motivação outra, que não a edificação da igreja, e que seja agora uma vanglória pessoal, de uma apresentação de conhecimentos humanos, de teólogos, ou de tantas outras coisas, diante de Deus, eu e você estaremos reprovados. Quando nós não temos paciência, quando nós não temos misericórdia de quem ainda não chegou ao lugar onde você está, que você se julga maduro espiritualmente, de que você se julga alguém que é usado por Deus, quando não há este mesmo amor, de nada adiantará. E portanto nós precisamos sondar o nosso coração neste sentido. Versículo 3, ele então afirma, ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, de nada adiantará. Contribuir não é problemático, pelo contrário, a Bíblia orienta, contribua, mas olha o seu coração,
Olhe a motivação do seu coração, porque Deus está olhando exatamente para você. Possa ser que alguém que chegue à ocasião, ao ápice, de se entregar como um Marte diante de Deus, mas se lá naquele coração houver vaidade e presunção de simplesmente querer ser reconhecido como alguém que é de Deus, que está se entregando por causa de Deus, mas para que os outros o vejam, de nada adiantará. Portanto, meus amados, viver na graça é muito mais desafiador do que na lei, porque agora na graça, Deus está olhando exatamente para o teu coração e para o meu também. Não adianta eu querer aparentar aquilo que eu realmente não sou. Não é mais apenas pela execução do pecado, mas pela maquinação do pecado em seu coração. Deus está olhando para dentro de você. Você é como se uma pessoa estivesse nua na sua alma diante de Deus. Não adianta se ocultar. Não adianta querer transparecer quem nós não somos. Porque Deus, Ele te conhece e Ele conhece quem são os dele. Não adianta. Barnabé vendeu a sua propriedade, deu e depositou aos pés dos discípulos. Aí vem Ananias e Safira maquinando: eu quero ser reconhecido pela igreja. Eu quero ser visto como alguém que é colaborador da obra de Deus. Eu quero ser visto como alguém espiritual. Faz aquilo que Barnabé faz, mas com maquinação. E Deus contempla, e Deus traz juízo. Deus, Ele olha para o teu coração. Não é o deixar de dar, não é o deixar de se esforçar, mas em tudo isso, subindo ao púlpito para pregar, ou aí no seu culto individual, diante de Deus, Deus está olhando para o seu coração. O amor. Este amor ágape não é o teu amor emocionalista, não é o amor induzido pela iluminação, pelo fundo musical, é o amor que está rasgado diante de Deus, é o amor que reconhece quem Ele é, o que Ele fez, mas também quem você é. Você é um miserável pecador que foi regenerado pela graça de Deus. Você não merece estar aqui na presença dEle, mas mesmo assim Ele te amou. Entender isso e viver baseado nesta verdade, meus amados, isto é uma bênção. Porque você sai de uma vida religiosa, de legalismo, de pesos, ritos e obrigações para viver para a glória de Deus. Quer comais ou bebais ou façais qualquer outra coisa, namorar, ter filhos, trabalhar, exercer o ministério, façam para a glória de Deus. Porque nós entendemos, é este amor que Deus então Ele está esperando de cada um de nós. Então, em primeiro aspecto que eu quero evidenciar, a superioridade do amor sobre os dons, que Paulo ele discorre aqui. Os dons mais extraordinários, língua, profecias, milagres, sinais, todos estes, o amor ele é superior. O amor não fica para trás. O amor não é algo de por só menos. Não, na ótica de Deus, o amor de Deus sendo exercitado na sua vida é o que importa. Se não tiver amor, tanto faz você ficar ocultado, varrendo o chão lá atrás, tanto faz você estar em uma posição de evidência como a que eu estou. Se não tiver amor, de nada adiantará. E aí, certa vez, eu escutei uma reflexão de um pastor que seguiu para um desses países, não lembro qual Coreia, se foi na China, não me recordo. Mas estava falando justamente da excelência com que eles executavam o serviço diante de Deus. E o pastor ficou inquieto. Não é possível, o louvor perfeito, a pregação uma bênção, grupo de adoração, de oração, limpeza impecável. E ele tentou procurar um defeito na igreja, multidões se reunindo. E então ele foi ao banheiro. E ao chegar ao banheiro, ele teve a ousadia de tentar colocar a mão embaixo da pia e ver se tinha alguma teia de aranha, alguma sujeira. E ele passou, e ele não encontrou, e ele olhou direito e não é possível. Esse povo, ele faz essa obra bem feita, inclusive aonde ninguém está vendo. E aí ele vai então procurar um diácono, e ele pergunta, mas não é possível. Eu tentei encontrar sujeira embaixo da pia, mas não tem uma teia de aranha. Como vocês conseguem fazer isso?
E aquele diácono então responde: olha, na verdade nós estamos oferecendo o nosso melhor para Deus. Para nós a compreensão da excelência não está restrita naquilo que os homens veem. Para nós a excelência deve ser sobretudo aonde ninguém está vendo. Glória a Deus. Quando ninguém está vendo, olhando para o teu coração, se ao abrir da sua boca, se na adoração, se na oração, se na evangelização, enfim, não importa o amor, este amor de Deus. Segundo aspecto e verdade que eu quero destacar nesse texto, é as virtudes e a natureza do amor. Para você compreender o que é o amor, obviamente que Paulo precisava discorrer para cada um de nós. Então, que amor é esse? Como ele se manifesta? Como que nós podemos então vivenciar esse amor? E este texto que se segue, versículos 4 ao 7, na verdade é uma confrontação para nós. Todos nós, filhos de Deus, que cremos no Senhor Jesus Cristo e que precisamos avaliar o nosso coração. Como é que eu estou servindo ao Senhor? O que é que eu tenho feito diante de Deus? Porque o amor é exatamente o que ele vai descrever aqui. Versículos 4 ao 7, a palavra do Senhor diz assim: o amor é duas verdades, né? Ele vai começando falando aqui como que uma apologética, defendendo e confrontando os erros dos cristãos ali de Corinto, e ele vai dizer algumas coisas que o amor não é. Ele diz: o amor ele é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Glória a Deus. Então ele começa aqui escrevendo sobre essas verdades. Eu quero então rapidamente falar a respeito de cada um desses princípios. Primeiramente então ele vai falar, o amor sim ele é paciente. Essa longanimidade, uma paciência da parte de Deus agindo na sua vida. A paciência, essa longanimidade que é fruto do Espírito Santo na vida de todo aquele que nasceu de novo. Essa paciência estendida não é para os bons. A palavra aqui no original não é com relação a coisas, é com relação a pessoas. Sabe aquela pessoa que você tem um desafio, uma dificuldade para se relacionar? É com relação a esta pessoa. O amor de Deus deve se manifestar na sua vida como alguém paciente. Alguém paciente, que não está inquieto. Apesar da contrariedade que você possa ter, ele vai dizer também que o amor ele é bondoso. Ou seja, é doce para com todos, doçura. E é bem verdade que existem algumas pessoas que são mais azedas. E às vezes eu sou muito azedo. Outro dia, quando eu estava falando aqui, que eu me denominava como um pastor carismático, ele falou: pastor, você não é carismático não. Então nós precisamos melhorar nos nossos pecados e falhas. Então ele está falando aqui, ele é bondoso, ele é paciente, é reagir de bondade para com aqueles que lhe maltratam, mas ele vai dizer também o que não é. Ele não arde em ciúmes. O que é o ciúme? É um pensamento egoísta, meus amados. É alguém que está olhando para si, quer tudo para si, que está olhando para o que estão fazendo, ele pensa apenas em si mesmo, ele corrige a competição e não se aborrece com o sucesso do outro. Isso é não arder em ciúme, é você se alegrar inclusive com os que se alegram, não apenas chorar com os que choram, é você entender que é Deus na vida do seu irmão, e de que o projeto de Deus na vida do seu irmão não é o projeto de Deus para a sua vida. O amor também, ele não se envaidece, ou seja, um egoísmo inflado, uma vaidade que precisa ser exposta. O amor então é o freio para o orgulho e uma autoconfiança arrogante. O amor de Deus faz isso. E aí cada um de nós precisamos nos autoavaliar. Também afirma que não se conduz de forma inconveniente, age com moderação, com equilíbrio. O amor de Deus age assim na vida dos crentes. É um amor que gera uma transformação de atitude, de comportamento.
E não adianta você dizer, esse é o meu jeito, porque esse não é o jeito de Deus para a tua vida. O jeito de Deus para a sua e para a minha vida é haver uma mudança na personalidade, no comportamento, na mentalidade. É uma mudança completa para com as nossas vidas. E então ele fala algo mais interessante: não fica irritado. Não é que você não se irrite, mas irritar-se em demasia demonstra que você está olhando para dentro de você e você não tolera, mas pelo contrário, você explode em uma ira repentina. Não se ressente do mal, ele não é melindroso. O amor de Deus não é melindroso, não tem a tendência de ofender-se. Meus amados, alguém que é sensível demais, nada mais está ocultando do que um orgulho inflado. Alguém que é muito orgulhoso, que não pode ouvir absolutamente nenhuma palavra contrária, e tudo se ofende. Eu não gostei, o pastor falou. Eu gostei, o pastor não falou. O irmão olhou torto. Não, porque alguém falou isso, falou aquilo. Meus amados, nós precisamos trabalhar o nosso eu. O nosso orgulho tem que ser esvaziado, tem que ser mortificado, na verdade. Ele precisa, na verdade, buscar todos os dias. Precisamos buscar não deixar sobreviver, viver e pertencer às nossas decisões do dia a dia. Ele não se ressente do mal. E é interessante que a palavra que é usada aqui no original é como se fosse uma palavra destinada para contabilidade. Olha que interessante. Ele não se ressente do mal, ou seja, ele não pega um caderninho e anota. Agora eu vi, o pastor Jailson olhou para mim aqui de forma meio estranha, eu vou anotar. Quando chegar o tempo certo, ele vai ver. Eu vou pegar ele. O amor não se ressente do mal. Ouvi dizer certa vez que as mulheres um pouco guardam as coisas do passado. Eu não sei se isso é verdade. Mas o que a Bíblia está ensinando aqui é que o amor não se ressente do mal. O amor não fica guardando para lançar em face no tempo oportuno. O amor de Deus em nossa vida simplesmente esquece, deixa de lado. Mas o amor também, ele busca a verdade e cobre as falhas uns dos outros. Ele não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Meus amados, está errado biblicamente, é um princípio da parte de Deus. Se revolte com a situação. Porque o amor de Deus não é para que nós venhamos coadunar, para que nós venhamos dar a mão com aquele que está caminhando errado. Não, pelo contrário, está errado, precisa ser confrontado. Ou seja, o amor está em uma sólida aliança com a verdade. Não há como haver amor de Deus se não houver justiça, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria do Espírito Santo em nossas vidas. Ele também tudo sofre. Essa palavra sofrer, no original, também diz respeito a cobrir. Ele tudo sofre, ou seja, ele apaga, ele suporta, ele cobre em silêncio. É uma virtude que lança uma capa de silêncio sobre o que não agrada a outra pessoa. Ele tudo sofre, ele também tudo crê. Isso, meus amados, não é ingenuidade. Tudo crê é você compreender que apesar das coisas que aparentemente saem do seu controle, há um Deus assentado no alto e sublime trono. Esse Deus é o teu Deus. Ou você pensa que Deus não vê as injustiças praticadas à sua vida? Esse tudo crê é de alguém que está olhando para o Senhor, na ótica dos céus para com o seu povo, e de que Ele está governando, conduzindo, e mesmo nas frustrações, nas lutas e nos problemas que enfrentamos, Ele continua no governo da minha vida. Eu sou filho de Deus, e como filho de Deus eu tenho um dono. Tudo crê, mas também tudo espera. É uma recusa em tomar como o fracasso como se fosse final. É você olhar para a sua vida e achar que não tem mais jeito. Tem jeito. Deus vai abrir um mar, a tempestade vai acalmar, tudo vai acontecer conforme a vontade de Deus, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28, meus amados, está colaborando para o seu crescimento, é para o seu crescimento, tudo espere.
também tudo suporta. A palavra aqui usada é destinada para os soldados que estão em um campo de batalha. E este soldado em campo de batalha precisa ser resiliente. Seja resiliente, busque forças em Deus para superar a adversidade, ou seja, suporte, como um bom soldado de Cristo. Tenha paciência, aguarde, porque Deus ele está olhando para a minha e para a tua vida. E isto é o que o amor ele é. E é isso, como o amor ele deve se manifestar em nossas vidas. Mas em terceiro e último lugar, fala a respeito da eternidade e da perfeição do amor. Versículos 8 ao 13, olhe para a sua Bíblia. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Pois o conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino. Pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como no espelho, de forma obscura, depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto, depois conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deles é o amor. Nesta sessão final, então, Paulo estabelece uma razão fundamental pela qual o amor, ele é superior a todos os dons, a sua perenidade, a sua continuidade. Ou seja, o amor de Deus em nossas vidas não está limitado a este plano nesta terra. O amor de Deus, ele na verdade será esse refletido nos céus, diante da sua presença, e é aquilo que nós iremos experimentar. A palavra quando afirma o amor jamais acaba, no original esse pipetai, é como se houvesse aqui o significado, ele não vai falhar, não vai cair, não vai entrar em colapso. Não há condições do amor de Deus mudar. O amor de Deus, ele vai prevalecer, passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus, ela não passará. O nosso amor, ele falha, ele erra, ele acaba, mas o amor de Deus, ele não acaba. O amor de Deus, já imaginou se Deus mudasse de ideia em nos amar, meus amados? O que seria da igreja do Senhor? Quantas vezes registradas na palavra de Deus, Antigo Testamento, um povo rebelde, um povo insubmisso, indiferente para com Deus, mas Deus amando, Deus perdoando, Deus atraindo com cordas de amor. Este é o amor de Deus para com as nossas vidas. Ele usa isso em contraste com profecias e línguas mais uma vez. Isso vai um dia não ser mais necessário. A palavra de Deus faz a alusão a várias analogias com relação à igreja. Dentre elas, vai dizer que a igreja é o edifício de Deus. É como se eu estivesse, então, pegando um andaime e dando mais valor ao andaime, à chave de fenda, ao serrote, do que o prédio em si mesmo. É assim que muitos, quando olham para os dons, o elevam mais do que a obra que Deus ele quer fazer através dos dons. No final das contas, o serrote não vai subir, o andaime não vai subir. A obra concluída, completa da parte de Deus é esta. Na verdade, que Deus ele quer operar, quer através dos dons que ele derramou sobre a sua vida ou na vida do seu irmão. É neste sentido. Então, meus amados, ele está aqui falando quando vier o que é perfeito, ou seja, quando vier e vivermos na consumação dos séculos. Quando chegarmos nesse momento da glorificação, quando tudo nesta terra cessar, quando chegar aquele glorioso dia, quando chegarmos e vencermos a morte, ele na verdade está estabelecendo agora um momento escatológico, ele está apontando para o final de todas as coisas, ele está apontando para o retorno do Senhor Jesus Cristo. Tudo o que é parcial será aniquilado, dons não serão mais necessários, por isso dons devem ser usados aqui e agora.
mas o amor vai permanecer. O amor vai permanecer. E isso é maravilhoso. Nós observamos agora também nos versículos 11 ao 12 que Paulo ele vai fazer duas analogias, caminhando para o encerramento desta mensagem. Primeiramente, a analogia da criança. Enquanto eu estou aqui nessa terra, é como se eu não tivesse a compreensão completa do Deus a qual nós servimos. É como se nós não tivéssemos a dimensão de quem Deus é. Compreendemos de forma muito limitada, de forma muito pequena, mas Ele usa justamente porque quando eu era criança, eu andava, eu agia, eu falava, mas quando eu me tornei adulto, esse se tornar adulto aponta justamente para este momento final. A outra analogia que ele vai usar é a do espelho, e ele vai então afirmar justamente no versículo 12, porque agora vemos como num espelho, de forma obscura, depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é incompleto, depois conhecerei como também sou conhecido. Algo que nós precisamos apontar do contexto de Paulo. O espelho da época de Paulo não era como a que nós temos hoje, obviamente. Era um metal polido. E este metal polido, ele apontava para algo, mas era algo turvo. Era algo imperfeito, era algo inacabado, era algo que não era real. E quando nós observamos Paulo usando esta analogia, olha, nós estamos vendo ele como que em um espelho, não o nosso espelho, mas o espelho daquela época. Mas haverá um dia em que eu o conhecerei realmente como ele é. Agora nós o conhecemos pela palavra. Aqui é a revelação de Deus para todo salvo, para a salvação, para a santificação, para o serviço, mas aqui não está a totalidade do ser de Deus, mas chegará aquele dia em que nós o veremos face a face, sem ranhuras, sem agora desvios de interpretações, nós o veremos face a face. Sem uma interpretação pessoal de quem Deus é, o próprio Deus, revestido de glória, de poder, de majestade, entronizado entre anjos, arcanjos, querubins, serafins, toda a igreja do Senhor ao longo de todas as eras, naquele glorioso dia. Agora, meus amados, vemos de forma parcial, nós não entendemos a grandiosidade do ser de Deus em sua totalidade, experimentamos como que um antigozo, mas não sabemos a totalidade. Mas naquele grande dia, nós então o veremos face a face. Então, eu o conhecerei como eu sou conhecida, eu o verei como eu contemplo a minha irmã e os demais irmãos. E aí nós observamos que Paulo ele conclui falando justamente isso. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor, estes três, porém o maior deles é o amor. A fé salvífica, a esperança da volta de Cristo e o amor. Mas o maior deles é o amor de Deus na sua vida. Precisamos então, caminhando para a conclusão, compreender que este amor não surge de uma atuação humana, no sentido de que não vem de nós, mas é recebido este amor ágape pelo próprio Espírito Santo, porque o fruto do Espírito Santo é amor. E que olhando para a palavra de Deus, nós vamos compreender que é este amor que vem de Deus para com as nossas vidas, através de Jesus Cristo, mas agora em plenitude através do Espírito Santo, que nós podemos viver de uma forma que venha a agradar ao Senhor, como a palavra orienta. E o que Ele nos chama nesta noite, se nós pudéssemos aqui olhar para toda essa exposição, precisamos buscar os dons, ser cheios do Espírito Santo, querer mais de Deus, mas tudo deve ser fundamentado, pavimentado pelo amor ágape, o amor de Deus. Sem o amor, de nada adiantará. Ele olha para mim e olha para você, e que, portanto, Ele espera de cada um de nós vivermos esse caminho mais excelente. Que Deus, então, nos conceda essa graça de vivermos agora e para sempre neste caminho mais excelente,
o caminho do amor de Deus. Dons podem ser derramados e podem ser orados e buscados. Deixa Deus te usar conforme o dom que Ele te deu, inclusive o dom da contribuição que muitos não querem ou não pedem. Deixa Deus te usar. Mas uma coisa é certa, no final das contas, o que vai ficar é o amor de Deus. Fiquemos em pé em nome de Jesus. Feche os olhos nesse momento. Eu não sei se há alguém aqui em nosso meio, ainda serão apresentados os visitantes, que ainda não entregou a sua vida a Cristo, não entrou debaixo dessa aliança gloriosa, desse amor, não experimentou este amor de poder, de graça e de perdão na sua vida, que por algum motivo você chegou até essa casa conduzido por alguém ou pelo Espírito Santo, e se você achou tudo isso muito bonito, que falam em casamentos, que cantam em músicas, mas que até então você talvez não tivesse compreendido um pouco, e se nesta noite você